Meu nome é Tarlis Faé, eu sou nutricionista integrativa e aqui nós discutimos estratégias que vão ajudar você, que é portador de alguma doença autoimune, a reduzir até 100% dos seus sintomas da sua autoimune de forma definitiva e sem remédio. E o tema da live de hoje é: a inflamação não é sua inimiga. A inflamação não é minha inimiga, Tarles. Como assim? E eu sei que você acha que a inflamação é sua inimiga contra o controle dos sintomas da sua autoimune, seja ela qual for, seja ela autoimune, uma autoimune reumática, né, como espondilite anquilosante, artrite reumatoide, fibromialgia, lúpus, seja ela intestinal, como a doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doença celíaca, a gente está no mês da doença celíaca, seja ela dermatológica, como psoríase, vitiligo, urticária, alopécia, seja ela neurológica, como mal de Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, miastenia graves, uma doença autoimune rara, seja ela qual for. E eu sei que te falaram, inclusive você já me ouviu falando aqui, né, sobre essa questão da inflamação, e de fato, as doenças autoimunes são doenças inflamatórias. E um dos objetivos da alimentação, quando a gente pensa em remissão de doenças autoimunes e em controlar sintomas, né, em silenciar sintomas da doença autoimune, que é o que eu falo aqui constantemente sobre isso, sem medicamento, né? É justamente sobre esse controle inflamatório. Mas eu tô aqui para te dizer que não necessariamente a inflamação é sua inimiga, e eu vou te explicar o porquê. Então fica aqui comigo que você vai entender o porquê. Eu vou te explicar tintim por tintim. Essa semana eu expliquei como funciona o sistema imunológico. Tem um vídeo anterior a esse falando, porque eu sempre acredito, sempre estou falando aqui sobre a importância de ter um entendimento do que acontece com você, porque ninguém explica para você o que está acontecendo contigo. Ninguém explica para você o que acontece dentro de você, o que acontece com o seu corpo. Hoje mesmo, eu fui ao médico, uma ginecologista, fazer exames de rotina, como todo ano a mulher faz, né? Eu faço ultrassom de mamas, faço exame ginecológico preventivo, né? Faço porque faz parte, a gente tem que fazer, mas a gente sabe que é sempre aquela mesma coisa, que ninguém tá. Se você tem um questionamento, a explicação é aquilo, toma isso aqui para controlar esse sintoma. E eu já faz tempo que eu aprendi a falar com quem realmente tem interesse em ouvir. Eu não fico conversando, não fico discutindo, não fico tentando fazer ninguém acreditar no que eu acredito, no que eu acredito no sentido não filosófico, e sim no que a ciência diz, né? Fico pensando, poxa, será que essa pessoa, caramba, é tão simples assim? É um atendimento atrás do outro, toma isso aqui, toma aquilo ali, e nunca ninguém explica nada, né? Eu vivo isso, mas eu continuo indo porque eu acho que a gente tem que ir, sim, faz parte, né? Mas o fato é que eu vou te explicar o que acontece com relação à inflamação e por que é importante você entender, né? Então, a inflamação, ela é uma resposta natural do sistema imunológico a uma ameaça. Então, seja ela causada por um dano físico, traumático, né? Então, após uma cirurgia que você fez, ocorre sim o processo inflamatório. Após você contrair uma infecção viral, bacteriana ou qualquer substância que tente entrar no seu corpo, o seu sistema imunológico entra em ação e faz parte desse sistema imunológico provocar uma inflamação. E quando esse sistema imunológico produz citocinas inflamatórias, anticorpos, eles atacam o invasor num processo que destrói esse invasor, né? Esse agente que está tentando causar algum dano para o seu corpo. E ele destrói, e ao mesmo tempo que ele cria uma barreira entre o seu corpo e a infecção, ou o dano, ou o estresse. E aí a gente pode classificar a inflamação em dois tipos principais, tá? A aguda e a crônica. Então agora você vai entender a diferença entre esses dois tipos de inflamação. E quem tá aí no YouTube,
Dá um oi aí para eu saber quem que tá me vendo. Dá um oi aí para mim, pessoal do YouTube. Vocês sempre são ativos. Dá uma boa noite aí para mim. Então, a inflamação aguda, ela acontece de forma imediata. Então, você foi lá, cortou o dedo, você rompeu essa barreira de proteção que você já sabe que é importante, que é a pele. Cortou o dedo e vai acontecer uma inflamação ali. E essa inflamação, ela vai agir, ela vai cumprir a sua função e depois dela cumprir essa função, ela vai cessar, ela vai parar, cumprir a minha função e acabou. Beleza, então tá ótimo. A inflamação tem essa função, cumpriu a sua função e tem essa inflamação. Então, ela é muito importante, gente. Eu sei que a inflamação tem essa má fama de que ela é negativa, mas ela é necessária, ela é muito necessária. Se a gente não tivesse esse mecanismo, a gente sucumbiria nos primeiros dias de vida. Né? Então, o nosso sistema imunológico vai agir dessa forma, provocando uma inflamação local. E é ela que vai reparar aquela situação de risco. Só que ela tem que ir embora. Isso é importante, ela fazer a sua função e ir embora. Então, a inflamação não é ruim. A inflamação excessiva, exagerada, sim, é ruim, tá? Então, quando você tem uma inflamação aguda, quando você cortou o dedo, você consegue ver, fica quente, fica vermelho, fica inchado, fica dolorido, né? Você consegue ver quando você machuca o dedo. Agora, essa inflamação que é negativa, vamos dizer assim, que é a inflamação crônica, ela tem um grande problema, que ela é silenciosa, você não consegue ver, porque o seu sistema imune está agindo dia a dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, de forma silenciosa, e você não consegue ver, igual quando você corta um dedo que fica vermelho, fica quente, fica dolorido, fica inchado. Não, você não consegue ver. A inflamação crônica, ela é uma condição dormente, e ela acontece quando essa ameaça à sua saúde está acontecendo de forma constante. Você nunca para de ameaçar a sua integridade física. Então, essa inflamação também nunca para de acontecer, porque ela faz parte do mecanismo imunológico. Então, diferentemente da inflamação aguda, que acontece, faz a sua função, para e depois tudo volta ao normal, a inflamação crônica não é assim que acontece. Ela não para, porque você está constantemente se expondo a agressões alimentares, ambientais, estressantes, e esses processos inflamatórios muitas vezes acontecem de forma cada vez mais precoce, por exemplo, desde a sua vida pré-parto e até mesmo após um parto, logo após o parto, né? Então vamos pensar que dentre todos esses fatores que fazem com que uma inflamação crônica aconteça, a gente tem vários aspectos, né? E é essa inflamação crônica que faz com que várias doenças crônicas que estão no topo da lista da mortalidade hoje aconteçam. Câncer, doença cardiovascular, doenças autoimunes, doenças inflamatórias de baixo grau, porém constantes. Essa inflamação está acontecendo ali dia após dia da sua vida. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fure, não é verdade? Então, esse ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ele se adequa muito a essa inflamação crônica que acontece na questão autoimune. E essa inflamação crônica, ela está totalmente associada a alguns fatores. O primeiro deles, intestino. Disbiose intestinal, que é isso? Aumento das bactérias negativas em relação às bactérias positivas, as bactérias probióticas. Fungos intestinais, hiperpermeabilidade intestinal. Os espaços entre as células intestinais estão aumentando, formando buracos. Processo inflamatório total a ver com o intestino, total a ver com o intestino. E não tem a ver com evacuação, frequência que você vai ao banheiro. Não é que não tem nada a ver, tem a ver com isso também. Se você não faz cocô todo dia, seu intestino fica reabsorvendo
diversas coisas que deveriam ser excretadas, deveriam estar sendo mandadas embora, né? São restos. Mas sim, você pode até ter uma função intestinal diária, porém não uma função intestinal preservada do ponto de vista fisiológico e qualitativo, tá? Alergias alimentares tardias, mais corretamente, uma nomenclatura mais correta seria hipersensibilidades alimentares, né? Então a pessoa fica com aquele alimento que não faz bem para ela, causando uma reação imunológica durante anos, 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 atrás de ano. Isso causa uma hipersensibilidade alimentar, fazendo com que esse sistema, essa inflamação se cronifique, né? E alimente, cause, né? No caso, ela causa, ela sustenta e ela piora a condição autoimune, a inflamação. Ela, mais uma vez, ela causa, ela mantém e ela piora a condição autoimune, tá? Deficiências nutricionais, então aquela pessoa que pode até comer razoavelmente saudável, né? Mas é um prato xoxo, é um prato branco, não tem diversidade nutricional, ou seja, tem deficiência nutricional. É uma pessoa desnutrida do ponto de vista qualitativo. A gente pode ter pessoas obesas desnutridas, pessoas com obesidade, ou seja, tem excesso de reserva, né? Não tem uma deficiência energética, né, de quantidade, mas tem uma deficiência qualitativa. Isso causa uma deficiência nutricional, né? Não tem vitamina, só tem caloria, né? Só ingere calorias vazias. O próprio estresse crônico, né, também é um fator que alimenta a questão inflamatória. O estresse crônico ou agudo é aquela pessoa que é constantemente estressada ou aquela que passou por uma situação de estresse, né? Um luto, uma falência, um término de relacionamento, seja qual for, né? Esse estresse agudo, momentâneo, também tem relação com a inflamação, né? E aí outra questão seria os xenobióticos. O que são xenobióticos? São agentes estranhos que entram para o nosso corpo, né? Como, por exemplo, os poluentes do ar, os metais pesados, os metais tóxicos, né? Melhor dizendo, os migrantes de embalagem, como o bisfenol A, né? Que está no plástico, os aditivos alimentares, né? Então, aquela pessoa que se preocupa muito com caloria, mas não se preocupa com o que está dentro daquele plástico que ela está consumindo, daquela embalagem industrializada que ela está consumindo, né? Cheio de aditivos alimentares, adoçantes, conservantes, corantes. Pode não ter caloria nenhuma, mas é cheio de porcaria. Quer ver um exemplo disso? Barrinha de proteína. Os próprios agrotóxicos e produtos geneticamente modificados são formas de xenobióticos, né? Então, tudo isso são condições principais que alimentam o processo inflamatório crônico, que é o que está fazendo você manter a sua autoimune ativa, que está fazendo você dificultar o processo de remissão, ou seja, do controle desses sintomas, fazendo com que você tenha que aumentar o número de medicamentos a cada ano que passa, ou então até controlando esses sintomas, mas a base desses medicamentos. E como eu sempre falo, medicamento fecha uma portinha, mas abre uma janelinha em algum lugar. Então, quanto menos a gente tomar, melhor. Quanto menos você tomar, melhor. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que você não ache que a inflamação é ruim, e sim que você entenda que a inflamação crônica é ruim, que a inflamação aguda ela é um processo natural e necessário para a sua sobrevivência. Isso existe e tem que existir, mas o grande problema é quando ela não vai embora. E por que ela não vai embora? Porque você está recrutando o seu sistema imunológico o tempo inteiro.
você está recrutando seus soldados, as suas forças armadas para te defender constantemente. E o corpo consegue fazer isso. Ele consegue lindamente fazer isso, mas ele cobra um preço. E o grande problema é quando esse preço sai de uma inflamação aguda para uma inflamação crônica, de baixo grau, porém constante. E ela está acontecendo silenciosamente dentro de você todos os dias da sua vida, constantemente, martelando, 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 martelando. Então, se de fato você quer silenciar os sintomas da sua doença autoimune, do seu problema autoimune, você precisa agir em todas essas esferas que eu falei. Na questão intestinal, na questão de tratamento dessas hipersensibilidades alimentares, de recuperar o seu estado nutricional, ou seja, sair de um grau de deficiência, de desnutrição qualitativa, manejar o seu estresse, controlar esses poluentes, esses xenobióticos. Você precisa agir nessas esferas todas. Você precisa agir no macro. E é o que eu sempre estou falando aqui para os meus alunos, né? É legal a gente falar, dar diquinhas, né? Diquinhas pontuais. Chás. Toma esse chá. Toma esse shot anti-inflamatório. Toma esse suplemento aqui anti-inflamatório. As pessoas adoram ouvir falar sobre isso. As pessoas adoram dicas, diquinhas, listinhas. Isso é legal. As pessoas gostam disso porque isso parece dar a impressão de que isso é uma solução rápida. E eu não estou aqui para desmerecer a necessidade dessas estratégias, porque de fato é bom, né? Sim, é ótimo você lançar mão de todos esses recursos. Chá, shot, suplemento, alimento anti-inflamatório, curcumina, ômega 3, isso, aquilo. Isso é ótimo, que bom que a gente tem tudo isso de recurso. Mas você não pode querer agir só dessa maneira superficial. Quando você foca só nisso, e às vezes eu vejo aqui em rede social, né, as pessoas ficam perguntando, me dá uma dica, né? Às vezes alguém pergunta, dá uma dica para eu controlar minha autoimune. Meu Deus, eu tô falando aqui, eu tô fazendo live disso há 1 ano, todas as terças e quintas, todas. Já fiz mais de 100 lives sobre isso, sobre doenças autoimunes. E como que eu posso dar uma dica para você controlar a sua autoimune? Olha só, olha a magnitude da promessa. O que eu tô falando para você é que você pode controlar até 100% dos seus sintomas, do seu problema autoimune de forma definitiva, sem medicamento. Como que eu posso resumir isso em uma dica, em um chá, em um shot, em um suplemento, em um alimento? Não é pequeno assim, gente, não é pequeno assim. E é gostoso falar disso, claro que é. Se eu fizer um post disso, dica daquilo, eu vou ter centenas de curtidas, dezenas de comentários. E você quer saber, isso faz bem pro ego de quem tá fazendo. Nossa, eu me dediquei para aquela postagem, para aquela publicação e ela teve um engajamento, olha só que legal. Mas isso vai mudar a sua vida de fato? Você tem certeza que isso vai mudar a sua vida de fato? Eu vejo que às vezes a pessoa fica focada numa abordagem superficial, pulando de galho em galho, pulando de profissional, de receitinha, de pega dica aqui, pega dica ali, e na verdade não faz nada de definitivo, de poderoso, de grandioso para atingir sua remissão, para controlar os sintomas do seu problema autoimune. Que diquinha qualquer um dá. Então, assim, gente, eu sou totalmente comprometida, de fato, em querer algo grandioso para vocês. Então, eu posso ajudar, sim, vocês com algumas dicas. Mas a gente não pode achar que você vai resolver todo o seu problema de uma doença que você recebeu um diagnóstico, de uma doença que é incurável, com uma diquinha aqui e outra ali, de um monte de profissional que você pega disperso, sabe? Isso não acontece. Então, se você quer de fato controlar esses sintomas, se quer de fato reduzir significativamente esses sintomas, sem que ter que lançar a mão de todos esses medicamentos que a medicina tradicional te coloca, você precisa agir em todas essas esferas, né? Intestinal, controlar essas hipersensibilidades alimentares,
corrigir essas deficiências nutricionais, modular, ou melhor dizendo, gerenciar a sua parte emocional, né? Eu não diria eliminar, e sim gerenciar, né? Vamos ter bom senso e diminuir essas questões de xenobiótico. Para a questão intestinal, o que eu poderia te ajudar com um pequeno passo para essa questão intestinal? Que estratégia você poderia utilizar diariamente para te ajudar nessa questão da modulação intestinal? Uma delas, muito simples, é a questão da maçã cozida, né? A maçã cozida, ela tem a capacidade, ela tem uma substância que é como se ela englobasse uma outra substância que está na parede celular, ou seja, nas membranas das bactérias gram-negativas, que são bactérias negativas para a microbiota intestinal. E quando essas bactérias morrem, elas liberam essa substância. Então, a maçã cozida, uma substância, em especial a pectina da maçã, ela consegue abocanhar essa substância e aí, vamos dizer, carregar parcialmente essa substância para fora. Então, você adquirindo esse hábito, e lembra que toda estratégia, ela depende de que você faça ela de forma constante. Ou seja, não adianta você fazer por 1 ou 2 semanas. Ela tem que ser constante na sua vida, ela tem que ser um hábito de vida para realmente ela surtir efeito. Principalmente quando a gente está falando de mudanças alimentares. É uma coisa que precisa acontecer a cada dia. Então você precisa, pode ser, não vai interromper o seu sucesso você falhar 1 ou 2 dias, vez ou outra, porque foi viajar, ou porque esqueceu, ou porque você acordou sem vontade de fazer. Tudo bem, mas você precisa fazer isso de forma constante. Então pega ali a sua maçãzinha, corta ela, tira o caule, tira a semente, cozinha. Quanto tempo, Thales? Mais ou menos 7 minutinhos, né? 7 minutinhos é o suficiente para cozinhar ela e aí você come de manhã, qualquer horário do seu dia, melhor de manhã, mas pode ser qualquer outro horário do seu dia que se encaixe essa estratégia, né? Essa é uma estratégia interessante. Aí a gente tem algumas estratégias fáceis, como é o caldo de ossos, também conhecido como caldo de mocotó. Isso é antigo, né? Você pode pegar, se você come carne, né? Você pode utilizar dessa estratégia, fazendo esse caldo com pé de frango ou com ossobuco, né? Que é uma parte do boi que tem mais cartilagem. E aí você faz um caldo com isso, um cozimento lento, fica quase 6 horas cozinhando ali. Também você pode fazer na pressão por 1 hora e meia, 2 horas. E aí você vai extrair condroitina, glucosamina, glutamina desse osso do animal, né? Se você não ingere carnes, você não vai ter essa estratégia, né? Tá tudo bem, você pode fazer a maçã, que são coisas diferentes, tá? Mas também serve como uma estratégia intestinal. E outra coisa muito importante é você comer fibras. Isso é básico, você tá cansado de ouvir falar, mas olha só, essas fibras pré-bióticas, elas são o principal alimento para as bactérias probióticas. Então, se a gente está pensando em modulação intestinal, se o primeiro passo do controle inflamatório crônico, que sim, nesse caso é negativo, a gente precisa modular o intestino. E se você não dá de comer para essas bactérias, né, probióticas, elas vão morrer de fome. Que adianta você só suplementar probióticos se você não dá de comer para eles, né? Então você pode suplementar e você pode dar de comer para eles. Uma outra forma é você utilizar alimentos fermentados, né, como kombucha, kefir, chucrute. Pega algumas receitas na internet. Eu não vou falar só sobre intestino hoje, porque o tema da live não é esse, mas você pode procurar no YouTube ali vídeos meus falando somente sobre intestino. Você vai encontrar bastante coisa. Para você que ainda não me segue no YouTube, clica aqui em algum lugar e ative as notificações e comece a me seguir. E ativando as notificações, você consegue, todas as vezes que eu publicar algum vídeo ou entrar ao vivo, você vai receber uma notificação. E aí você escolhe se você quer ou não quer ver o vídeo, mas
você vai receber essa notificação. Depois disso, controlar hipersensibilidades alimentares é também um pequeno passo para o controle inflamatório crônico, né? Se você observa que você tem alguma reação negativa quando você come um alimento, seja esse alimento classificado na esfera do bom ou ruim, né? Você precisa entender que essa é uma resposta individual sua, né? Pode ser que você tenha uma reação individual a um alimento considerado bom, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Isso pode acontecer, né? Ah, Thales, eu sinto algo negativo quando eu como abacate, quando eu como abacaxi, quando eu como, sei lá, batata doce, ovo, né? Que tipo de reação? Qualquer reação, qualquer coisa que saia da normalidade é uma forma do teu corpo te mostrar que esse alimento não está sendo tolerado, que você tem uma sensibilidade a ele, uma alergia tardia. O que é uma alergia tardia? Quando não é imediatamente ao comer aquele alimento, você necessariamente vai passar mal. Só que você só consegue ter essa compreensão do que te faz bem e o que não te faz bem quando você se observa, quando você tem esse autoconhecimento. Tem gente que não se observa. E eu sempre falo para os alunos, né? Ninguém conhece mais você mesmo Ninguém conhece mais você do que você mesmo. Eu, com toda essa bagagem de 12 anos de profissão, de milhares de pessoas que passaram por mim, eu não sei mais de você do que você mesmo. Você é o maior nutricionista de você mesmo, tá? Mas você precisa estar razoavelmente limpo para ter essa identificação. Porque se você não tá, você não sabe. Tá tudo bagunçado, tá tudo uma zona dentro de você, do seu corpo, do seu terreno biológico, né? Então, ter essa sensibilidade de olhar para si e de observar o que é bom e o que não é bom para você. Então, observe, praticar a observação. Pode ser que às vezes seja uma coincidência, pode ser que seja uma coisa pontual e pode ser que seja de fato algo negativo para você. Corrigir deficiências nutricionais, né? Tudo no nosso corpo é mediado por nutrientes. Só não enxerga isso quem não quer. Mas se você for estudar minimamente bioquímica, você vai entender que tudo é mediado por nutriente. Ou seja, se eu tenho déficit nutricional, eu vou ter deficiência, uma má execução desses meus processos. Então, é aquela coisa, às vezes você pensa muito em tirar, mas você não pensa em que eu estou colocando de bom, né? Que é a densidade nutricional. Aquela coisa que os nutricionistas falam tanto, né? De um prato colorido. Vamos pensar em como você pode ter um bom senso com relação ao prato colorido. Você não precisa todos os dias fazer um prato com 5 tipos de salada. Mas uma dica muito simples de você ter diversidade nutricional é: se você vai ao mercado 2 vezes na semana, que eu acho uma frequência razoável para quem come frutas, verduras, legumes, né, alimentos perecíveis, você acaba indo 2 vezes por semana, se comprometa a, cada vez que você for, comprar 2 tipos de frutas e 2 tipos de verduras diferentes. Aí você não precisa ter muita diversidade no mesmo prato todos os dias. Porque senão você fica, nossa, fica doido, né? Como que eu vou fazer 5 tipos de salada todos os dias? Não, mas beleza. Hoje eu tenho 2 tipos de salada, comprei aqui 2 tipos, vou comer isso, e daqui 3, 4 dias eu vou ao mercado e vou comprar outros 2 tipos diferentes, e assim eu vou ciclando de acordo com o que você encontra na sua região, né? Afinal de contas, a gente tem essa diversidade, o Brasil é um país muito grande, ou você que está me vendo aí de fora do país, muitas vezes você vai comprar o que você tem na sua região, de acordo com a época do ano, e você vai diversificando dessa forma. Agora, se você é aquela pessoa que tem um paladar infantil, ou que você é muito limitado na sua diversidade, né? Então você só come banana e maçã, alface e tomate, banana, maçã, alface, tomate, maçã e banana, né? Olha só, você só fica nisso aí. Então, procure ter essa
variabilidade, esse aumento da sua gama de possibilidades, tá bom? Então, assim, você não fica escravo de fazer muita coisa diferente, mas também você consegue, né, pensar, né, abrir, expandir a sua mentalidade com relação à comida. A relação de xenobióticos, né, que seria os agentes estranhos ao organismo, né? Então, uma dica muito simples quanto a isso, que eu vejo que é o que mais as pessoas cometem erros, é em relação ao plástico. A primeira delas é se você trabalha em um ambiente corporativo, um escritório, sei lá o que for, você vai ver que existe aqueles copinhos de plástico e você vai ver as pessoas usando muito daqueles copinhos para tomar café, chá, água, seja o que for. E aquele plástico vai ter uma série, uma infinidade de substâncias xenobióticas que vão ser liberados, vão migrar para o alimento ou para a bebida quando em contato com ela, né? Principalmente quando tiver esse líquido estiver quente, principalmente quando ele estiver em contato com gordura ou álcool, quando ele for congelado, né? Então, quando ele for submetido a uma baixa temperatura. Mas, de fato, se você tem contato com esse plástico, você vai ser liberado. Então, utilize aí uma garrafinha, adote uma garrafinha, né, de vidro, ou seja, uma outra substância, sei lá, inox, seja lá o que for, para você tomar sua água e, por favor, né, adote uma xícara também para você. Primeiro, gente, primeiro que é uma questão de consciência ambiental, né? Como que a gente pega um copo e usa uma vez e joga fora, né? Você já pensou nisso? O quanto de energia ambiental, de recurso ambiental foi utilizado para fazer aquele copinho para você usar uma vez e jogar no lixo? A maioria das pessoas não pensam nisso, né? Que dó que é usar algo uma vez, um canudinho ou um copinho, usar ele uma vez e jogar fora. Meu Deus, isso é um absurdo. Beleza, mas vamos pensar na saúde também, né? Então, esse tipo de xenobiótico é o que mais você tem contato. No dia a dia, né, você pode começar a diminuir a exposição a, por exemplo, desodorante, né? Utilizar um desodorante vegano ou leite de magnésia, mulheres começarem a utilizar maquiagens veganas também, utilizar menos perfume, utilizar menos essas substâncias que nos intoxicam, que são os xenobióticos. Tá? Então, diminuir o contato com substâncias artificiais. Isso são os xenobióticos. Tá? E aqui tem live minha só sobre isso, tem vídeo meu falando só sobre isso, tá? Dá uma vasculhada aí no meu YouTube que você vai ver. E aí o quinto e último, né, dos fatores que vão contribuir para o seu processo inflamatório crônico, que mais uma vez é causa e sustentação para a sua autoimune se manter ativa, né? Essa é a questão do estresse, né? Seja ele emocional, crônico ou agudo, né? Seja ele agudo, talvez não tenha como a gente evitar, né? A gente passa por desilusões, tristezas, estresse, mas se você tem alguma coisinha aí no seu dia a dia que te incomoda profundamente, ou você busca se livrar dessa coisinha, ou você busca alguém para te ajudar a lidar com essa coisinha. Né? Então, por exemplo, relacionamento. Se você tem um relacionamento pessoal ou profissional que te incomoda, ou você sai dele, porque ele está sendo tóxico para você, né? E muitas vezes você tem escolha de sair desse relacionamento, ou pelo menos se afastar dessa pessoa que te faz mal, ou se não tiver como, ou se você escolher não sair disso, que você busque ajuda para lidar melhor com essa situação. E aí vai uma coisa: nós só temos a capacidade e a responsabilidade de mudar a nós mesmos. Nós não temos a capacidade de mudar outra pessoa.
Então você é responsável 100% sobre as suas atitudes e de mais ninguém. Então, quando você fala, por exemplo, mas eu sou assim porque ele é assim, ou porque ele me trata assim. Não, 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 não. Me desculpa, mas você está errado. Você é assim porque você é assim. Você só tem o poder de mudar a sua atitude e não a do outro. A responsabilidade de como você reage perante a atitude do outro é totalmente sua e não do outro. Então não terceirize a responsabilidade pelo que você faz ou que você reage, se justificando pela atitude de uma outra pessoa. E eu sei que isso não é fácil. Não é fácil. Eu sou assim, eu traí porque ele traiu. Eu sou agressiva porque ele foi agressivo. Eu xinguei porque ele xingou. Eu gritei porque ele gritou. Isso você está se justificando está justificando a sua atitude pela atitude do outro. E você está vendo que você não tem, que você tem escolha de fazer diferente. Eu não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil, mas você está justificando a sua atitude com a atitude do outro, tá? Então, ou você pula fora dessa relação pessoal, profissional, ou você procura ajuda para alguém te ajudar a lidar com isso e conviver com essa situação, absorver essa situação ou lidar com essa situação da melhor forma possível, tá bom? É isso. Então, todos esses aspectos, né? Fator emocional, xenobióticos, né? Que são esses alimentos estranhos no nosso ambiente, as deficiências nutricionais pelo que você cronicamente deixou de ingerir, as alergias alimentares porque você constantemente ingeriu de alimentos que não te fazem bem e tudo isso vindo de um intestino hiperpermeável, com desbiose, com fungo, né, fazem com que essa inflamação crônica, ou seja, uma inflamação que passou a barreira do agudo, ou seja, passou a barreira daquela inflamação que é positiva, que está ali para te defender, que está ali com um mecanismo de sobrevivência da espécie humana, que é positiva, ela ultrapassou essa barreira positiva e atingiu uma cronicidade, ou seja, atingiu algo que está acontecendo de forma constante, porque ela passou essa barreira. E por que ela passou essa barreira? Porque constantemente você está tendo contato ou está se expondo a esses 5 elementos que eu te falei. Então, se de fato você tem um problema autoimune que você quer silenciar até 100% desses sintomas, sem depender de medicamento para isso, você precisa agir nessa causa, nessas 5 esferas. Não tem como, não tem como, se não for pensar nesse todo, nesse macro. E o que você ganha com isso? Vamos pensar que além da autoimune, todas as doenças crônicas não transmissíveis têm essa base inflamatória. Câncer, doença cardiovascular, aterosclerose, as maiores causas de enfermidade e de mortalidade da humanidade têm essas causas inflamatórias crônicas. Então, além de você não silenciar o seu problema autoimune atual, você está alimentando a fogueira da inflamação para uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima autoimune e todas a gama gigante de doenças inflamatórias que existem, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Tá? Então, se você quer de fato viver bem e voltar a ter qualidade de vida, é isso que você precisa fazer. Não tem como você fugir. Senão você vai ficar pulando de remédio em remédio, médico em médico, solução milagrosa em solução milagrosa, ou pegando diquinha daqui e dali, de profissional em profissional, e ninguém vai resolver seu caso, porque na verdade não é ninguém que tem que resolver por você, é você. Fechou, pessoal? Então pensem nisso. Inflamação não é sua inimiga. A inflamação exagerada é sua inimiga. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.